Bíblia comigo no livro de Jeremias. Essa semana eu comecei a me preparar já para o livro de Ezequiel, fazer um rápido anúncio aqui. Lendo o livro de Ezequiel essa semana, foi interessante relembrar como o ministério e a vida de Ezequiel são interessantes. Prepare-se para uma série também bem dinâmica. Eu pude notar que Isaías é o diplomata dos profetas. Isaías é o diplomata. Jeremias é o profeta chorão, o profeta pranteador. Ele sofreu bastante e ele chora e ora bastante durante o seu vida e ministério. Ele é um retrato do ministério de Jesus pelo povo de Deus. Mas Ezequiel é o pentecostal dos profetas. Muito obrigado. Ele é o carismático, dentre os profetas, ele é o carismático, ele é o pentecostal. E coisas interessantes acontecem na vida e no ministério de Ezequiel. Vai ser interessante chegar lá e a gente vai chegar lá muito em breve. Mas antes disso, vamos encerrar o nosso estudo, a nossa caminhada com Jeremias. Eu vou tentar encerrar hoje o nosso estudo de Jeremias, não porque cobrimos tudo que está nesse livro, muito pelo contrário. Tem muita coisa que a gente vai pular, coisa útil e interessante. Pastor, então por que estamos pulando? É porque ainda tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa estudar e aprender, e a gente então vai avançar, e temos ainda, aliás, eu quero mencionar que no próximo livro, quando começarmos Ezequiel começa uma linha de pensamentos que termina no livro de Apocalipse. Diversas pessoas da igreja sempre comentam como o livro de Apocalipse é interessante, gostam do livro de Apocalipse, em estudar o livro de Apocalipse. Um comentarista disse que o Apocalipse é a estação final do trem que sai de Ezequiel e Daniel, e é verdade isso. Os pensamentos que são elaborados no livro de Apocalipse começam em Ezequiel e Daniel. Então, esteja conosco quando a gente estiver estudando juntos o livro de Ezequiel e Daniel, porque muito disso vai se tornar útil para nós quando chegarmos em Apocalipse, e a gente vai entender Apocalipse muito melhor estudando juntos Ezequiel e Daniel. Muito bem. Vamos lá. Então, com tudo isso como introdução, vamos correr para Jeremias, que a gente tem muita coisa interessante e poderosa para estudarmos e aprendermos aqui. Durante a vida de Jeremias, a profecia do julgamento de Judá se cumpriu. Durante a vida de Jeremias se cumpriu os anúncios, as profecias que falavam sobre o julgamento de Judá. Durante a vida de Jeremias, Deus levantou um rei no norte, aliás, no oeste, chamado Nabucodonosor. Ele se tornou líder de uma nação chamada Babilônia, e a Babilônia cresceu e se tornou a grande potência da região e do mundo. Essa mesma Babilônia, no ano de 605, iniciou uma campanha de conquista no Oriente Médio. Foi em 605 que Jerusalém foi invadida pela primeira vez. E entre 605 e 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi invadida 3 vezes. E com cada uma dessas invasões, um grupo de pessoas eram levados para a Babilônia como escravos. Aliás, foi durante a primeira invasão, que aconteceu mais uma vez nos anos 605 a.C., que Daniel foi levado para a Babilônia. A segunda invasão aconteceu em 597. A terceira invasão aconteceu em 586. E nessa terceira invasão, a cidade foi destruída por completo. Com cada uma dessas invasões, o que acontecia era que Nabucodonosor entrava na cidade, removia o rei atual e punha no seu lugar um outro rei que o substituía. Esse rei era um rei vassal, era um rei empregado, era um rei de mentira, na realidade. Era um rei que estava ali, mas estava ali sobre ordem sobre ordem ou influência de Nabucodonosor. Em outras palavras, era um governador, na realidade.
Esse rei, a próxima tela, por gentileza. Esse rei, então, ele governava, mas não governava. Ele, na realidade, governava. Quem estava governando era Nabucodonosor, e esse rei era um representante de Nabucodonosor. Mas o que acontecia, e o que aconteceu cada uma dessas vezes, é que o rei que foi posto ali por Nabucodonosor, ao longo dos meses e anos, se revoltava contra Nabucodonosor e dizia, não, olha, não vamos servir mais a Babilônia, não vamos mais pagar imposto, não, e declaramos a nossa independência. Aí Nabucodonosor voltava com seu exército, depunha o rei anterior, botava um novo rei e dizia, olha, agora você fica aqui, mas paga o imposto, me obedece e fica aqui me representando. E ele ia embora e a rebeldia acontecia de novo e ele voltava. Na terceira vez, quando ele voltou, ele falou, bom, chega, basta. Basta. E nessa terceira vez, então, ele destruiu a cidade por completo. Queimou o templo, queimou o palácio do rei, derrubou os prédios, derrubou o muro e não sobrou nada. Muito bem. Com cada uma, então, dessas invasões, a cidade ia sendo progressivamente destruída, até que na terceira invasão não sobrou nada. Com cada uma dessas invasões também, ele levava o melhor da nação, o melhor de Judá, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, mais bem-sucedidas, ele levava para a Babilônia para trabalhar para ele. Foi nessa primeira invasão de 605, como eu já falei, que Daniel foi levado para a Babilônia. Em Daniel capítulo 1, Daniel descreve, é uma autobiografia, ele conta o que aconteceu quando ele foi levado como escravo nessa primeira deportação. E ele conta de como ele chegando lá na Babilônia, ele foi levado ao palácio do rei, isso porque ele era um rapaz, ele devia ter mais ou menos 16 anos de idade. E ele era um rapaz culto, provavelmente parente do rei ou da família real. Então, como um rapaz culto, bem dotado, ele foi logo levado para o palácio para trabalhar para o rei, e ali ele foi treinado, e os irmãos conhecem a história, que nós vamos estudar mais de perto, quando chegarmos no livro de Daniel, ele ali vai ser usado, ele vai se tornar assistente do rei da Babilônia, e Deus vai usar ele como profeta ali também. Mas essa é a história de Daniel. Mas eu menciono isso porque Daniel é levado para a Babilônia nessa primeira deportação que aconteceu em 605, e ele devia ter mais ou menos 16 anos de idade. Durante a segunda deportação, que aconteceu em 598, o povo de Israel foi levado para... Aliás, o povo de Judá, as pessoas que viviam em Judá, o melhor deles foi levado para a Babilônia. Mas lembra que nós falamos sobre isso na semana passada, que tinha profeta que dizia, não, olha, não se preocupa não, porque isso vai passar logo, mais 2 anos vai passar isso tudo, e Deus vai abençoar a nossa nação e vai ficar tudo bem. E lembra que Jeremias falou, olha, não é bem assim não. Eu até gostaria que você estivesse certo, mas não foi isso que Deus falou comigo, não. E não foi isso que Deus tem falado através dos outros profetas que vieram antes de mim. Pelo contrário, Deus falou que a não ser que nós, povo de Deus, nos arrependamos e voltemos para Ele, a coisa vai ficar feia. Então aí no ano 598, Deus diz para Jeremias, Jeremias, eu quero que você escreva uma carta, esclarecendo isso para o povo. E avisando para eles, olha que... Esse exílio vai durar 70 anos. Durante o segundo exílio, ou seja, essa segunda invasão, Jeremias disse aos judeus que eles iriam voltar, mas não agora, e sim só 70 anos mais tarde. Aliás, vamos ler isso rapidamente, capítulo 29 de Jeremias, Jeremias 29, versículo 1. Jeremias diz, eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, as autoridades, sacerdotes e profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, etc. Versículo 4. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5, 29, 5. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Versículo 7. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão.
Então, em 598 a.C., Jeremias escreve aos judeus que foram levados ao cativeiro e diz, olha, gente, o cativeiro vai demorar um pouquinho. Esses profetas que estão dizendo que a gente vai voltar logo para a nossa terra e vai ficar tudo bem, eles estão enganados, eles estão mentindo. Na realidade, a mensagem de Deus para vocês é o seguinte, sossega aí onde vocês estão. Comprem casas, plantem árvores, planta a horta no seu quintal. Planta o seu tomatezinho, planta a sua cebola, planta o seu alface, porque você vai comer muita salada ainda antes de voltar para aqui. Sossega aí, porque não vai ser rápido não. E Deus vai especificar quanto tempo vai levar, e Ele diz até por que vai ser o tempo que vai ser, e nós vamos estudar isso mais tarde, não vai ser hoje não. Mas Deus diz, olha, sossega onde vocês estão, versículo 10. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei as minhas promessas de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Jeová, quem está falando. Então Jeová diz assim, olha, vocês vão ficar aí por 70 anos na Babilônia. E só depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. E fiquem tranquilos, porque eu sei o que eu estou fazendo. Versículo 11, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E os meus planos vão se cumprir. Eu estou enfatizando bastante isso, porque uma coisa interessante aconteceu aqui. Quando Jeremias escreveu essa carta em Jerusalém, Daniel já estava na Babilônia. Aliás, Daniel já estava lá por mais ou menos 7 anos. Ele que tinha ido com 16 anos, agora estava no seu 20 e poucos anos, 22, 23 anos de idade. E ele leu essa carta de Jeremias. Como um jovem, ele leu essa carta de Jeremias e ele creu. Ele creu na palavra do profeta. Tanto que 70 anos mais tarde, Daniel era um dos poucos sobreviventes que foram do cativeiro original. É uma das poucas pessoas que foram levadas à Babilônia e sobreviveram os 70 anos do cativeiro. E o que aconteceu é que num belo dia, tal como esse, ele estava lendo a Bíblia como nós estamos também, e ele leu Jeremias capítulo 29. Ele leu a profecia que dizia, olha, o cativeiro vai durar 70 anos. E ele correu lá para o calendário dele, pegou o calendário, começou a contar os anos, contar as datas. E ele entendeu que 70 anos estavam se completando e ele ainda estava vivo. E depois de fazer os cálculos, ele falou, os 70 anos estão para se cumprir e eu não estou vendo o movimento do povo para voltar para Israel. E aí que ele intensificou as suas orações, a Bíblia diz que ele jejuou, e durante esse período de jejum e oração, Deus enviou um anjo do céu, e esse anjo trouxe uma resposta para ele, trouxe revelação para ele, e ele então desencadeou, através da oração dele, o jejum que ele fez, e outras pessoas sem dúvida que fizeram também, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos, e outros, através da oração deles, então Deus trouxe o povo de volta, no final desses 70 anos. Então note a importância do capítulo 29. Essa carta que Jeremias escreveu, que podia parecer insignificativa, tão aparentemente banal, porque ele está escrevendo de uma cidade destruída para um povo lá no outro país, mas essa carta é uma carta profética, e através dessa carta, Deus acendeu a chama da paixão, da oração e da intercessão no coração de Daniel e outros. E através disso, o milagre do retorno do povo de Israel aconteceu. Então, mais uma vez, veja a importância das pequenas coisas. Essa carta teve um papel muito importante na história de Israel. E ele escreveu então essa carta e enviou para o povo. O povo leu, e alguns creram, outros sem dúvida não, mas a verdade é que Deus cumpriu a sua palavra. No capítulo 30, versículo 11, Deus ainda disse assim, olha, estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais.
Eu, o Senhor, estou falando. Esse versículo mostra uma coisa importante aqui. Mostra que Deus é justo, mas que Deus também é um Deus de graça. Ele diz para o seu povo, olha, eu tenho que castigar vocês porque vocês erraram. Mas não, o meu castigo não será demasiado, não será exagerado. Castigarei, mas não serei duro demais. Quantos dizem amém porque Deus não é duro demais? Quando eu os castigar, não serei duro demais. Queridos, Deus nos castiga? Sim. Quando a gente erra, Ele nos corrige. Porque todo pai que ama corrige o filho que erra. E Deus também nos corrige. Mas Ele diz, olha, pode ter certeza que eu não vou corrigir vocês demasiadamente. Aliás, no capítulo 31, versículo 3, ele diz assim, e esse é um versículo lindo, Jeremias 31, 3, eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Deus fala isso com o povo de Israel no meio dessa sequência de cativeiros. Enquanto o mundo deles está desabando, enquanto Deus está cobrando deles o pagamento pelo pecado deles, Deus lembra eles, olha, eu estou corrigindo vocês, estou. Essa correção vai demorar? Vai, vão ser 70 anos. Vai ser doloroso? Vai, mas eu quero que vocês saibam que mesmo enquanto eu estou castigando vocês, mesmo enquanto eu estou corrigindo vocês, eu quero que vocês saibam que eu amo vocês com amor contínuo. E eu mostro o meu amor para vocês, que o meu amor por vocês é eterno. O meu amor é contínuo e eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Apesar do erro de vocês, eu continuo amando vocês. Apesar do tropeço de vocês, eu continuo amando vocês. E apesar de eu hoje estar corrigindo vocês, eu ainda amo vocês, eu ainda tenho um compromisso com vocês, eu ainda tenho um plano para vocês. E é por isso que no versículo 17 ele diz assim, há esperança para vocês no futuro. Diga essa frase comigo. Há esperança para vocês no futuro. Em voz alta, mais uma vez. Há esperança para vocês no futuro. Diga para o seu vizinho, há esperança para você. Ah, sim. Queridos, não deixe o inimigo roubar a tua esperança. Não deixe o inimigo roubar a sua esperança. Crente desesperado é uma contradição em termos. O crente não pode se desesperar, o crente não pode ficar sem esperança. Deus diz, olha, eu sei que a coisa está difícil e vai ficar pior ainda um pouco, mas há esperança para vocês. Há esperança porque eu te amo com um amor eterno e eu te sustento com um amor que não tem fim. E eu vou trabalhar na sua vida, eu tenho um plano. Há esperança para você. Como eu gosto sempre de dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé trabalha com a esperança. A fé e a esperança trabalham de mãos dadas. Então, não deixe o inimigo, nem as circunstâncias, nem a opinião pública, nem os críticos te roubarem da tua esperança. Não deixe as tuas emoções te roubar da tua esperança. Quando você sente esperança querendo fugir do teu coração, esperança de dias melhores, esperança de cura, esperança de prosperidade, esperança de vitória, esperança de salvação dos filhos, esperança de um lar abençoado, esperança de prosperidade. Quando você vê a sua esperança fugindo, fala, Senhor, tem misericórdia. Restaura minha fé e restaura minha esperança. E lembre-se desse versículo, Jeremias 37, 17. Alto e em bom som, juntos. Há esperança para você. Mais uma vez. Há esperança para você. Agora, para mim. Há esperança para mim. Por incrível que pareça, há esperança para mim também. Glória a Deus. Capítulo 33, agora, versículos 2 e 3. Da onde vem a nossa esperança? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Queridos, a nossa esperança é encontrada em invocar a Deus, clamar a Deus. E é isso que Deus diz ao povo de Israel. Olha, há esperança para você. E veja bem, versículo 2. Quem está falando é Jeová, então ouça bem. Jeová que fez a terra, que lhe deu forma e a colocou no seu lugar. O seu nome é Jeová. E Deus continuou dizendo assim, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias, se você me chamar,
Se você me clamar, se você correr para mim, vai haver esperança no seu futuro. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em refúgio. Então Deus diz, há esperança sim, mas você tem que clamar, você tem que chamar, você tem que pedir a minha ajuda. Aliás, ainda nesse capítulo 33, no versículo 16, Deus diz assim, quando esse dia chegar, que dia? O dia em que o povo clamar a Deus e Deus restaurar o seu povo. O dia em que o povo se arrepender e Deus tiver a oportunidade de perdoá-los e restaurá-los. Aí Deus diz assim, versículo 16, quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo. Quando o povo de Judá clamar por mim, eles serão salvos. E o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome, Senhor, nossa salvação. Senhor, nossa salvação. Aqui Deus diz assim, olha, quando vocês clamarem por mim e voltarem para mim, eu vou trazer de volta vocês para a cidade, e eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, e vocês vão ter segurança mais uma vez. Mas quando isso acontecer, todo mundo vai saber que quem fez isso foi eu. E por isso, vocês vão pôr o nome da cidade de Jeová, nossa salvação. Todo mundo vai saber que eu fui o salvador de vocês, e fui eu que fiz bem a vocês. Em outras palavras, Deus está nos ensinando aqui, queridos, o que vai ser elaborado e explicado no Novo Testamento, que é o seguinte, ninguém que é abençoado por Deus, ninguém que prospera por causa da bênção de Deus, ninguém que cresce e é abençoado por Deus, é abençoado pela sua própria justiça, pela sua própria conduta ou pelo seu próprio alcance. Somos abençoados porque o Senhor é a nossa salvação. Somos abençoados porque, como esse retrato demonstra, Deus nos reveste com a justiça que é dele. Ele põe sobre nós a justiça de Cristo e agora nós recebemos o galardão que Cristo merece, porque a justiça dele é transferida para nós. E a justiça dele é transferida para nós quando o nosso pecado é posto nas costas dele. E é isso que acontece na salvação. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são transferidos para Jesus e a justiça dele é transferida para você. Você literalmente se veste da justiça de Cristo. Existe um estudo interessante, você pode encontrar facilmente na internet, ou talvez você já até tenha na sua Bíblia, alguma Bíblia de estudo tem isso, que são os 7 nomes de Deus, os 7 nomes de Jeová no Velho Testamento. E paralelo a esse estudo, tem um estudo dos 7 eu sou de Jesus no Novo Testamento. Deus diz no Velho Testamento que o nome dele é eu sou. E Jesus 7 vezes durante o seu ministério diz eu sou. E cada um desses eu sou representam um aspecto diferente do ministério e do caráter de Jesus. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida e etc. E é um estudo interessante no Novo Testamento. Os 7 eu sou de Jesus. O paralelo a esse é os 7 nomes de Jeová no Velho Testamento. E esses nomes são importantes e interessantes porque no Salmo 91, a Bíblia diz que Deus promete uma bênção especial para quem conhece o nome dele. Lembra que Moisés pediu, Senhor, tu está me enviando para o Egito, me diz pelo menos o teu nome. E aí Deus começa a se revelar para Moisés e diz a Moisés o seu nome. O meu nome é Eu Sou. Diz para o povo que quem te enviou eu sou. E aí Deus começa a sua autorrevelação, a sua revelação de quem ele é. E em 7 diferentes passagens, Deus diz diferentes nomes dele, que são diferentes aspectos da sua pessoa. E aqui eu menciono tudo isso pelo seguinte, aqui nós temos um dos nomes de Deus. Os tradutores da Bíblia nos fizeram um favor traduzindo o nome. Esse nome é Jeová, nossa salvação. Literalmente no hebraico a palavra é Jeová Tsekenu. A palavra Jeová, obviamente, é o nome próprio de Deus, e Tsekenu significa justiça. Esse versículo diz Jeová justiça. As pessoas vão dizer Jeová justiça, Jeová minha justiça, Jeová nossa justiça. Um dos nomes de Deus é que ele é a nossa justiça. Um dos nomes de Deus que revela o seu caráter e o seu amor para conosco é esse nome aí, Jeová Tsekenu, Jeová nossa justiça.
E quando, queridos, isso é muito importante, porque quando a gente ora, quando a gente busca Deus, quando a gente se envolve na obra do Senhor, uma das armas do inimigo contra nós é nos acusar de coisas que estão no nosso passado. Ah, mas como você se atreve a cantar no coral? Como você se atreve a ser um porteiro na igreja? Como você se atreve a ensinar as crianças se você fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo? A nossa resposta é Jeová Tsekenu. A minha resposta é Jeová Tsekenu. Como é que você sobe no púlpito para pregar? Quem que você pensa que é de subir num púlpito para pregar? Eu não sou ninguém, mas Jeová é a minha justiça. Eu estou escondido atrás da justiça. Jeová Tsekenu. Quem é você em pensar que há esperança para você? Eu sei do teu passado, os teus erros, os teus tropeços. Quem é você para achar que você vai prosperar? Eu não sou ninguém, mas Jeová Tsekenu, Jeová é a minha justiça. Quem é você para achar que o seu lar vai ser abençoado, o seu casamento vai ser abençoado, o seu ministério vai ser abençoado, os seus negócios vão ser abençoados? Eu posso não ser ninguém, mas Jeová é a minha justiça, Jeová Tsekenu, essa é a minha bandeira. Lembre-se disso, queridos, isso é importante, porque no meio do julgamento, Deus disse, olha, quando vocês voltarem para mim, eu vou ser a justiça de vocês. E por causa disso, vocês, número 1, serão salvos, número 2, viverão em segurança. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 39, rapidamente. Jeremias 39, vamos acelerar. Então Deus consolou o seu povo e disse, olha, eu vou trabalhar com vocês, eu vou salvar vocês, eu vou abençoar vocês, há esperança para vocês quando vocês clamarem a mim. Mas por agora, vocês vão experimentar o salário do pecado. Quem lembra do salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias, e se você fizer o cálculo, o nono ano de Zedequias é o ano 589, 588 a.C. O rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. E no ano 11º do reinado de Zedequias, mais ou menos 18 meses mais tarde, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Rapidamente, deixa eu resumir o que aconteceu aqui. Eles trancaram os portões da cidade para o exército de Nabucodonosor não entrar e falar, nós não vamos te servir não, nós não vamos pagar imposto para você. Ah, é? Então tá. Nabucodonosor veio com todo o seu exército e cercou a cidade. E falou, ok, então vamos esperar. E eles ficaram ali trancados, ninguém entrava, ninguém saía. Aos poucos foi acabando a água, foi acabando a comida, o lixo não podia se jogar fora porque estava tudo ali. Então a cidade foi ficando cada vez mais suja, daí vem infecções, daí vem doenças, daí vem epidemias, daí vem falta de comida, fome. Eventualmente eles ficaram tão desesperados que eles começaram a praticar canibalismo, comer carne de pessoas mortas. Jeremias estava dentro da cidade, presenciou tudo isso, relatou isso. Capítulo 39 de Jeremias é um resumo da queda de Jerusalém. Em alguns minutos nós vamos ver o relato mais completo e mais detalhado no capítulo 52. Mas segura aí o pensamento comigo e veja comigo só a última frase. Eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Então, depois de 18 meses, o povo já não tinha mais força de resistir. O rei Nabucodonosor construiu uma rampa e essa rampa foi se aproximando do muro, e quando chegou no muro, eles, com o uso dessa rampa, conseguiram abrir uma brecha no muro, invadir a cidade e ali começaram a matar os judeus, exterminar os judeus e destruir a cidade. Capítulo 46 a 51 de Jeremias. 46 a 51, rapidamente. Em Jeremias 46 a 51, Deus pronuncia julgamento contra 11 nações vizinhas de Judá. Seus pecados principais foram orgulho para com Deus e crueldade para com Israel. Rapidamente, deixa eu explicar o que acontece aqui. À medida que Nabucodonosor invade e eventualmente destrói Jerusalém, as nações ao redor de Jerusalém começaram a caçoar deles, fazer gracinha, fazer piada com eles, maltratar os judeus, entregar os judeus que fugiram. Alguns judeus conseguiram fugir, eles prendiam os judeus e entregavam para os babilônios. Esse aqui está fugindo de você. E ali eles eram mortos ou levados como escravos. Foram maltratados, ultrajados. E Deus falou através de Jeremias, olha, eu vou
eu vou cobrar isso dessas 11 nações. Filístia, Moabe, Amon, Egito e a própria Babilônia. Eu vou cobrar de cá. 11 nações vizinhas que se aproveitaram do povo de Deus quando eles estavam sendo disciplinados por Deus. E Deus falou, eles também vão ter que responder por isso. E Deus diz especificamente que os 2 erros principais que eles cometeram, número 1, orgulho contra Deus. Ah, cadê o Deus de Israel? Que dizia que era criador dos céus e da terra, que abriu o mar vermelho, que tirou o povo do Egito, que deu a eles a terra prometida. Que Deus é esse? Que Jeová é esse? E se tornaram arrogantes e petulantes contra Jeová. Jeová falou, eles vão ter que responder por isso. Número 2, eles foram cruéis para com os filhos de Deus. Aproveitaram que agora a cidade estava destruída, caíram na pele dos judeus e maltrataram mesmo. E Deus falou, eles vão pagar por isso também. E Deus tira 2 capítulos para focalizar principalmente na Babilônia. A Babilônia foi o cinto que Deus usou para corrigir os judeus. E Deus fala isso, olha, Nabucodonosor é a minha ferramenta, ele é o meu cinto e é com ele que eu vou bater no lombo de vocês. Mas esse cinto vai se orgulhar e pensar que é o tal, e eu vou ter que lidar com esse cinto e eu vou ter que corrigir ele também. E nós vamos ver isso no livro de Daniel, quando chegarmos lá. Mas então Deus fala, olha, Babilônia, você vai pagar porque você extrapolou, você foi longe demais. Eu te chamei para ser um corretivo na vida do meu povo, mas você extrapolou, se aproveitou deles, foi longe e foi cruel para com eles, e por isso vocês vão ter que pagar e vão pagar caro. E aí que Deus diz, em 70 anos a Babilônia vai cair. No auge da fama e do poder da Babilônia, Deus usa Jeremias para dizer, Babilônia, você também vai cair. E 70 anos mais tarde a Babilônia caiu. No livro de Daniel nós vamos ver a queda da Babilônia. Mas note, queridos, aqui uma coisa interessante. É que aqui nessa passagem começa também uma semente de um pensamento que só vai brotar no livro de Apocalipse. Aqui nós descobrimos que a Babilônia se torna um símbolo de algo maior do que ela. A Babilônia aqui é um símbolo não só de Nabucodonosor e da Babilônia em si, mas dos reinos do mundo. Os reinos do mundo. No livro de Apocalipse, a Bíblia dedica 2 capítulos de Apocalipse para a queda da Babilônia e descreve em detalhes a queda da Babilônia. Aí você lê aquilo e fala, mas peraí, mas a Babilônia já não caiu lá no Velho Testamento? Sim, caiu. Mas a Babilônia do Velho Testamento se torna um retrato, um símbolo dos reinos do mundo. E lembra que no livro de Apocalipse um anjo desce do céu e ele planta um pé no mar e um pé na terra e ele diz, os reinos desse mundo se tornaram os reinos do nosso Deus e do seu Cristo e ele reinará para sempre. E aí o reino da Babilônia é completamente destruído e o reino de Deus é estabelecido completamente aqui na terra. Isso acontece em Apocalipse. Mas a semente daquela mensagem, daqueles 2 capítulos, estão aqui em Jeremias. Quando Deus fala, Babilônia você vai cair. E essa é uma profecia não só para a Babilônia dos tempos de Jeremias, mas a Babilônia com a qual nós vivemos hoje em dia. Eu e você convivemos com a Babilônia de hoje. O mundo jaz no maligno. O mundo de hoje, o reino do mundo, é o reino da Babilônia. E isso é importante para nós, porque esse reino vai cair. É por isso que Deus diz assim, olha, não ameis o mundo e o que nele há. Não ameis o que Deus está falando. Mas peraí, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não ameis o mundo, porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo, está se referindo aos habitantes da terra, a eu e você, aos seres humanos. Quando a Bíblia fala, não ameis o mundo e o que nele há, está falando sobre a Babilônia. Não ame a Babilônia, porque a Babilônia vai cair. Em Apocalipse nós vamos ver a queda da Babilônia. E em Daniel fala muito sobre a queda da Babilônia. Muito bem. Vamos agora para o capítulo 52, o último capítulo de Jeremias. O último capítulo de Jeremias. Capítulo 52 é a queda da Babilônia. Eu não tenho tempo para ler esse capítulo, mas essa é a descrição mais detalhada que nós temos da queda da Babilônia por uma testemunha ocular. O próprio Jeremias estava presente, assistiu, viu o que aconteceu e ele nos conta aqui. E é um capítulo muito triste mesmo. Eu não tenho tempo para ler, a hora está avançada. Eu só vou dizer o seguinte, o muro foi derrubado, o exército invadiu, o rei tentou fugir
ele consegue chegar até a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que foi um símbolo de vitória, porque foi ali que Josué teve a sua primeira e uma das maiores vitórias do povo de Israel. Essa mesma cidade de Jericó se torna agora o lugar da derrota, quando o rei é pego e preso ali, aos pés da cidade de Jericó. Ele é levado diante do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor põe todos os filhos do rei na frente dele, assassina um por um na frente do rei e depois arranca os olhos do rei. Para que a última memória que aquele rei tivesse foi a memória dos filhos dele sendo assassinados. A Bíblia diz que ele é preso com correntes e levado para a Babilônia. Ele que saiu do trono é jogado numa cadeia e ali ele vai passar o resto da sua vida cego, preso, comendo comida de preso e lembrando a última lembrança que ele teve, a última imagem que ele viu, os seus filhos sendo assassinados na frente dele. É uma coisa triste, que a gente não gosta nem de mencionar, mas aconteceu, queridos. E Jeremias avisou, é isso que vai acontecer, se você seguir nesse caminho, se vocês fizerem isso, o final dessa estrada é essa. E aconteceu. Não só isso, o exército invadiu a cidade, destruiu por completo a cidade. Versículo 12, rapidamente. No ano 19º do rei Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10, versículo 13. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. A cidade foi completamente destruída. Casas derrubadas, muro derrubado, templo incendiado, palácio do rei incendiado. Só sobraram cinzas. E para tudo quanto é lado, pessoas mortas. Não temos tempo de ler, mas versículos 24 a 30 fala sobre as 3 deportações, os 3 cativeiros. O primeiro, o segundo e o terceiro, e conta aí quantas pessoas foram, em que ano. E se nós somarmos os números, veríamos que é um número relativamente pequeno. Aí alguém pode dizer, ué, se foi só esse número para a Babilônia, cadê o resto do povo? O resto do povo está tudo morto, infelizmente. Queridos, eu quero encerrar com 4 rápidos pensamentos, 4 rápidas considerações. A primeira delas é a seguinte: preste atenção às advertências de Deus. Amados, vamos prestar atenção. Quando Deus nos avisa, é porque Ele sabe o que está lá na frente. Não é que não é que Deus está de alguma maneira tentando te roubar de prazeres da vida, não. É porque Deus sabe, se você seguir nessa vida, nessa estrada, eu sei o que está lá na frente. Eu não quero que você passe por isso. Então Deus envia profetas, Deus levanta igrejas, Deus levanta homens e mulheres para orarem por nós, para anunciar, para pregar o Evangelho. Um pai e uma mãe que ora por você, um pai e uma mãe que te avisa, um pastor, uma pastora que se preocupa com você, que telefona, que fala com você, que te aconselha, um professor de escola dominical que te ensina o caminho certo. É Deus te avisando, olha, o caminho é esse. Se você entrar por aquele caminho, lá na frente vai ter tanta dor, eu quero te poupar disso. Preste atenção às advertências de Deus. Número 2. Todo pecado será julgado. Mais cedo ou mais tarde, o salário do pecado é a morte. Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. E depois ser julgada por Deus. Depois da morte vem o julgamento, o juízo de Deus. Eu e você, cada um de nós, queridos, um dia vamos estar na presença de Deus. Então vamos ter que dar conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas decisões e das nossas ações. Um dia eu e você vamos comparecer diante de Deus e vamos ter que prestar conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas decisões e das nossas ações. Queridos, eu levo isso muito a sério. Uma nota pessoal. Agora abrir meu coração com os irmãos. De quando em quando eu penso nisso. E quando eu tenho uma importante decisão para fazer, eu sempre penso, um dia eu vou ter que dar conta a Deus dessa decisão. Como é que eu vou me explicar? Antes de disciplinar alguém, antes de fazer um telefonema para alguém, antes de falar para uma pessoa, olha, não faça isso, ou faça aquilo outro, antes de pregar uma mensagem, eu costumo, na minha oração, pensar, um dia eu vou estar diante de Deus, eu vou ter que explicar as minhas ações, eu vou ter que explicar por que eu corrigi essa pessoa, por que eu suspendi aquele irmão, por que eu chamei a atenção daquela irmã, por que eu não chamei a atenção daquele irmão, por que eu não falei com aquela irmã, porque eu vou ter. E é importante a gente pensar nisso. Antes de você fazer uma decisão, pensa, olha, um dia eu vou ter que olhar Deus no olho e Ele vai me olhar.
E eu vou ter que explicar para ele isso, essa minha atitude, esse meu sentimento, essa pessoa que eu perdoei, essa pessoa que eu não perdoei. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Pense nisso antes de toda e qualquer decisão que você tomar, principalmente as decisões importantes. Um dia você vai responder por elas diante de Deus. Número 3, rapidamente. É bom a gente entender o seguinte, a gente está falando tanto sobre juízo, castigo. É bom a gente entender, queridos, que Deus tem prazer em mostrar misericórdia. Tiago 2,13 diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu creio que esse versículo indica para nós que o coração de Deus está sempre voltado para a misericórdia. Ele sempre prefere mostrar misericórdia, se ele tem essa opção. Queridos, Deus só julga e castiga quando ele não tem outra opção. Ele quer mesmo é perdoar, ele quer mesmo é abençoar, ele quer mesmo é mostrar misericórdia. Mas quando a gente não dá a ele essa opção, então é como ele falou para o povo, olha, eu vou ter que castigar vocês. Eu vou ter que castigar vocês. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um Deus misericordioso e o prazer dele é perdoar. E ele hoje quer te perdoar. Se você está se sentindo culpado diante de Deus hoje, Deus quer te perdoar. Ele tem prazer em mostrar misericórdia. E por último, o Velho Testamento é um pouquinho cansativo, não é? Porque é erro em cima de erro, em cima de erro, pecado em cima de pecado, e sempre trazendo castigo, juízo, julgamento. Só no Novo Testamento, finalmente, a gente respira fundo e fala, graças a Deus pela graça, chegou a graça, oh glória. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, queridos, a graça só é possível porque alguém recebe o castigo que eu e você merecemos. Eu me lembro quando eu era criança, nós cantávamos na escola dominical um corinho que dizia assim, Jesus pagou o que não devia, eu era assim o devedor, necessitava de ter um salvador. E é exatamente isso que aconteceu. O Velho Testamento lembra a gente que nós pecamos, nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é o juízo, é o castigo. Finalmente você chega no Novo Testamento e Jesus recebe sobre ele o castigo que pertence a nós. E nós então podemos receber a graça de Deus. Deus quer derramar a graça dele sobre você, mas para isso a justiça dele tem que ser satisfeita. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, se referindo a Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que versículo bonito. Jesus se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça. Foi isso que aconteceu no Calvário. E é isso que Deus te oferece hoje, a oportunidade de receber a graça e a misericórdia dele, se você deixar Jesus receber o castigo de Deus que você e eu merecemos. Muito bem, queridos, então eu quero encerrar com uma oração. Põe-se de pé comigo. Durante o louvor, o Espírito Santo já se moveu, já tocou, já ministrou aos nossos corações e não vai ser necessário então repetir um apelo. Mas eu quero fazer uma coisa, uma oração, que é a seguinte, eu quero dar oportunidade para você que está aqui e precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a fazer uma troca com Deus. Entrega a Ele o teu pecado e a tua culpa e deixa Ele pôr no teu ombro a graça e a misericórdia dEle. Deixa o teu pecado e a tua culpa cair nos ombros de Jesus, para que a graça e a misericórdia de Jesus possam cair sobre os teus ombros. Se você precisa de fazer essa troca com Deus hoje, aí onde você está, eu te convido a fazer uma oração. E nessa oração diga para Deus, Deus, olha, eu ouvi a tua palavra hoje, eu aceito a tua graça e a tua misericórdia. E me arrependo do meu pecado. Eu te entrego a minha culpa para poder receber a tua graça. Aleluia. Querido Deus e Pai, eu oro pela igreja. Eu oro por cada um de nós que hoje fomos desafiados pela mensagem de Jeremias. Ajuda-nos a fazer essa troca e recebermos a graça que há em Cristo Jesus. Que aqueles que entraram aqui nessa manhã, debaixo do jugo do pecado,
e o peso da culpa possam sair hoje aliviados por terem sido perdoados por Jesus Cristo. Espírito Santo, aplica o sangue de Jesus ao coração contaminado pelo pecado. Salva hoje, transforma vidas e que possamos sair daqui libertos, transformados, salvos e renovados. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Queridos, Jesus te ama e nós também. Tenha uma excelente semana. Deus lhes abençoe. A paz do Senhor. A equipe do louvor tem um último hino para nos abençoar. Deus abençoe.